Aqui na Rádio Bandeirantes a gente vai conversar sobre um tema que teve repercussão nacional e que movimenta os parlamentos para que novas leis ou o entendimento das leis seja feito para que pessoas possam ser punidas por crimes. O Brasil é um país que tem aí, dizem as estimativas, algo em torno de 160 milhões de animais que vivem em lares, junto com as pessoas, a maioria cães e gatos, né, na casa das pessoas. E ganhou uma relevância absurda o que aconteceu lá em Santa Catarina com a canalice feita por jovens com o cão-orelha, que virou um símbolo desse tipo de violência. A gente vai conversar com o deputado Ronaldo Nogueira, que ele é do Republicanos, do Rio Grande do Sul, para falar sobre esse assunto. É um projeto que agrava esse tipo de punição. Tudo bem, deputado? Como vai? Bom dia. Bandeirantes, sempre é um privilégio conversar com vocês. Obrigado. O deputado, me fala uma coisa, é falta de lei ou é falta de agravamento das leis ou é falta de cumprimento daquilo que já existe? A verdade, em primeiro, com relação a virtudes relacionadas à conduta, comportamento, isso não necessitaria de leis, porque aqueles valores que você aprende em casa se manifesta no dia a dia nas suas relações. As relações com o seu semelhante, na forma que você trata com os animais e a própria natureza. Mas, infelizmente, por conta da perversidade humana, é necessário o Estado impor leis para estabelecer aí barreiras para que o processo civilizatório ele avance. O que aconteceu ali em Santa Catarina manifestou aquilo que vem ocorrendo no Brasil, nas mais diversas partes do Brasil. A cada momento é noticiado uma situação semelhante aí de perversidade, crueldade contra os animais. As pessoas não têm o mínimo sentimento, nem o mínimo de empatia com relação a uma outra vida. Todas as vidas importam, inclusive a vida dos animais. E a lei, foi no ano passado, em 2025 ainda, que eu apresentei o projeto de lei 4134, que tem o objetivo justamente de punir com pena dobrada os atos praticados de violência contra o animal, quando esses forem caracterizados por requinte de crueldade. Já conversei, estou fazendo um movimento dentro da Câmara dos Deputados lá para que nós possamos votar com urgência esse projeto de lei, até tendo em conta o próprio apelo da sociedade que espera do Estado brasileiro aí uma resposta de imediato para punir esse tipo de crime. Agora nós tivemos um cachorro-orelha, mas o ano passado nós tivemos aí no estado de São Paulo o caso do cavalo que teve as patas cortadas. Aqui no Rio Grande do Sul, uma cadela teve as patas cortadas. Teve outros lugares, e me parece que Brasília, o caso de um cão que foi arrastado por um carro, né? Então, o ser humano demonstra uma crueldade assim que você não pode tolerar. Precisa ser combatido com todas as forças e de todas as formas. Deputado Ronaldo Nogueira, bom dia. Há dois movimentos aí muito interessantes. E um deles, acho que facilita muito a aprovação do projeto, porque há hoje muito mais gente apegada a animais, né? Com animais em casa e com uma relação familiar, né? Tratado como alguém da família. Ao mesmo tempo, há o crescimento desses ataques. É bom lembrar que essa canalice que levou à morte depois do cachorrinho lá em Santa Catarina, ela foi precedida por uma tentativa dos mesmos caras, uma tentativa de afogamento de um outro cachorro. E há esses casos que você mencionou agora. E aí, inclusive, com um problema que parece crescente, deputado, eu imagino que, inclusive, vocês estão atentos a isso,
que é na internet, no esgoto da internet, na parte subterrânea da internet, das redes sociais, jogos que incentivam, principalmente adolescentes, a crimes, até contra pessoas, contra outros adolescentes, contra bebês, contra crianças, contra animais. E com filmagem. Muitos desses crimes são feitos ali, dentro de casa, sem que ninguém veja, sem que ninguém testemunhe. Né? O seu projeto, de alguma maneira, tenta atacar essa fonte, uma das fontes do problema, que é esse esgoto na internet, que tem sido fonte de incentivo, de escravização de jovens que se tornam autômatos ali, saem cometendo crimes que depois fazem parte de um jogo macabro. O seu projeto, em algum momento, aborda esse assunto, esse tema, deputado? O projeto, a princípio, ele trata da potencialização da pena quando os crimes cometidos eles forem caracterizados com requinte de crueldade. Mas agora você traz aqui um tema relevante e que nós vamos incluir no texto do projeto antes dele ser votado. Já na semana que vem eu vou tomar providência com relação a isso, porque realmente a internet é um mundo sem controle, Eu penso que esse mundo virtual ele também precisa estar sob as regras da lei, e esses bandidos que navegam, que acessam esse submundo ali, porque quem já vai acessar no submundo ali, ele já é movido por uma má intenção, né? Não, se você sabe que ali é um submundo, é o esgoto, ali é o inferno, e você vai ter acesso ali, e você se sujeita às orientações desse submundo para praticar crueldade, praticar maldade contra os animais, contra uma outra vida, contra pessoas ou contra si mesmo. Isso é intolerável. O governo, vamos pedir, inclusive, mediante ofício, providências para a Procuradoria-Geral da República, uma força-tarefa para investigar com maior rigor, com maior lucidez esse submundo, identificar esses criminosos aí e levá-lo à prisão. Em pleno século XXI, a sociedade não pode tolerar recesso civilizatório. Nós precisamos avançar no que diz respeito a processos civilizatórios. Agora, a regressão, selvageria, atos de maldade, de crueldade, barbárie não pode ser tolerada. Nem contra os animais, quanto menos contra a pessoa humana. É só você ver aí a quantidade de mulheres que são assassinadas no Brasil, agredidas dentro da sua própria casa. A cada um minuto, uma criança é vítima de violência sexual no Brasil. Nós precisamos combater com maior rigor. Eu penso que o foco da discussão hoje da sociedade brasileira, a preocupação da sociedade brasileira deveria ser com essas coisas, mas infelizmente você vê aí muitas vezes o centro das discussões aí muito mais motivadas por paixão ideológica, por ídolos políticos, do que esses assuntos que trata da alma, da espinha dorsal da nação brasileira. Deputado Ronaldo Nogueira, que tipo de agravamento da punição o seu projeto prevê? É o dobro da pena. Por exemplo, se uma pena lá estipula para determinado crime 5 anos de pena, aí essa pessoa vai ter 10 anos da pena. E o ECA, as limitações impostas pelo Estatuto de Proteção à Criança e Adolescente, como é que o senhor vê isso? Porque muitos desses crimes são cometidos por adolescentes. Como compatibilizar o agravamento da punição, o agravamento da pena com o ECA? Concomitantemente, nós precisamos pensar na redução
da maioridade penal para determinados crimes. Então, são todos os crimes. Quando determinado crime ele é caracterizado por requinte de crueldade, ele é praticado contra a vida humana. Por exemplo, um crime de pedofilia aí cometido por um adolescente ali de 17, 16 anos de idade. Um crime de estupro. Um crime de crueldade como esse que aconteceu ali no caso do cão orelha, ele vai responder como de maior idade fosse, né? Você não pode usar o instituto da minoridade penal para passar a mão na cabeça de bandido. Eu, com 12 anos, eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Quando eu fiz 12 anos, a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama e me entregou com o carnê para pagar a prestação. De manhã eu tinha que ir na escola, de tarde eu ia cortar grama nas casas, trabalhar, e de noite eu tinha que ir na igreja. Toda quarta-feira eu tinha que ir na igreja. No domingo de manhã eu tinha que ir na escola dominical. E aí você pergunta se a dona Cecília dava moleza com relação a isso. Agora você pergunta se aqueles ensinos da minha mãe não valeram para a minha vida, no que diz respeito a rejeitar as drogas, rejeitar as más companhias, rejeitar os atos de qualquer tipo de opressão e de violência, principalmente. Nós aqui em casa, nós temos 2 cachorrinhos que moram conosco. Eles fazem parte da família. Não são humanizados. Eles são tratados como animais, mas são respeitados como animais. Agora, a contrapartida do carinho, do amor que ele nos dá, a gente retribui dando a eles condições de dar a eles a liberdade que eles precisam, a alimentação adequada que eles precisam. Então, você precisa observar o animal, segundo a sua espécie, dar a ela o tratamento que lhe é merecido. Agora, essa crueldade, essa barbárie, você se divertir em cima de um sofrimento de um pobre cão de rua, fazer aquilo como se fosse um ato de lazer, não, a sociedade brasileira precisa já. Isso não se justifica, isso não se explica, isso se pune com rigor da lei, assim como foi o caso do cavalo que teve as patas cortadas em Santa Catarina, como foi o caso da cadela que teve as patas cortadas aqui no Rio Grande do Sul, e como é o caso aí do cão orelha, que ele se transforma num grande símbolo nacional para que nós possamos agir todos contra esse procedimento cruel. Deputado, a punição, como o senhor disse, vai dobrar, né? Segundo o seu projeto. O Zaidan citou aí a possibilidade de entrar na questão da internet, que é um multiplicador de comportamentos dessa natureza, desse tipo de barbárie. Mas existe um outro tipo de canalice que se transforma em maltrato aos animais, é porque há uma indústria gigantesca de venda de bichos, né? E principalmente venda de cachorro. E tem cachorro que custa uma baita grana, né? E as pessoas gastam ali. E gastam muitas vezes no impulso. Famílias que são permissivas a ponto de atender um anseio, uma vontade que é momentânea, e depois provocam um crime que é muito preocupante, que é o abandono de animais. Existe um movimento bastante importante que é de pessoas que abandonam os animais antes do fim do ano. Pessoas que não têm com quem deixar tal e percebem que não querem mais. Ou compraram um cachorrinho e ficou grande demais, né? Então, existem 2 aspectos, o abandono e a adoção, né? Existe alguma previsão de criminalização maior para quem solta animal, pegou o animal para criar e depois abandonou em algum lugar, deputado? Eu estou trabalhando, inclusive, no projeto de lei, devo apresentar agora breve, que trata do registro desses animais que eles são comercializados, né? A pessoa que vai lá e compra o animal já está ali devidamente identificado através de um chip, e a pessoa, a partir daquele momento, ele passa a ter a responsabilidade civil sobre os cuidados com esse animal. Tem outra questão que nós precisamos abranger,
é com relação aos próprios animais silvestres. Nós precisamos enfrentar uma discussão a respeito da caça esportiva, a pesca esportiva, né? Porque tem entretenimentos humanos que são resultados do sofrimento de um animal, que tu leva um animal, um outro ser, a um determinado sofrimento para que aquele ser humano se satisfaça com aquela alegria. E o que eu acho muito estranho no Brasil, uma hipocrisia, é o seguinte: o Brasil se diz que é um país majoritariamente cristão. Mais de 90% da população bate no peito e diz que é cristão. Hoje, ou é cristão católico, ou é cristão evangélico, ou é cristão pentecostal, ou é cristão espírita, né? Só que, se você for observar princípios e valores bíblicos, um dos princípios e valores bíblicos mais observados é justamente com relação à forma que o homem trata com os animais. Provérbios 12:10 diz assim: o justo preza pela vida dos seus animais. Mas a manifestação do homem mau se dá pela sua crueldade na forma que ele trata com os animais e na forma que ele trata com a natureza. Então, é de responsabilidade do homem, como ele é um ser racional, observar todas essas coisas. O cuidado com a natureza, o cuidado com os animais, o cuidado com o semelhante. O homem pratica pecados eternos, destrói a terra, maltrata os animais e oprime o semelhante. A gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com Ronaldo Nogueira, deputado federal do Rio Grande do Sul, acerca do projeto que agrava a punição a quem comete maus tratos contra animais. Deputado, muito obrigado pela tua atenção conosco aqui. Um grande abraço, bom fim de semana. Tá, obrigado. Foi um privilégio conversar com vocês. Valeu. 8h59. Obrigadas várias mensagens, muita gente mandando aqui um desejo de força e perseverança ao deputado Ronaldo Nogueira para tocar esse projeto adiante, né? E que não basta só ter projeto, né, Zaidan? Porque aí depende do... Eu fico imaginando, né, de que maneira, na hora da decisão, se essa pessoa que cometeu esse tipo de atrocidade vai ser punido ou não. Eu relativizo isso com outros crimes. O cara que bebe de maneira contumaz, entra num carro, atropela, mata uma pessoa e depois sai pela porta da frente da delegacia. Eu fico imaginando. Aí eu relaciono isso. Será que um cara que fez o que fez, apesar de que as duas coisas podem ter clamor, e quando não tem clamor popular na parte da bebida, mais direção, mais morte, fica por isso mesmo e vão empurrando com a barriga. Precisa ter muita grita popular para fazer isso aí virar punição, virar cadeia e tal. Nesses casos, acho que vai passar um pouco, não queria pensar isso, mas acho que passa um pouco por aí, viu? De como que vai punir se não tiver uma grande manifestação com repercussão nas redes sociais, nas rádios, nas TVs e por aí vai. E aquela história, né, Ronald? O projeto ele tem esse grande incentivo para ser aprovado, que é o fato de que hoje há muito mais gente envolvida com animais, que gosta de animais, tem em casa, etc. E é preciso punir severamente, porque é um crime atroz, né? Porque é um ser inocente, né? Um ser de uma inocência interminável, né? Indiscutível, e por pura maldade, por algum joguinho idiota, né? Por uma canalice que é alimentada, inclusive, pelo que está ao redor, pelo meio em que a pessoa vive. Então, é preciso aproveitar essa comoção, né, para aprovar. E, claro, a punição aí é um problema em relação à grande parte dos crimes, né? A ausência da punição real, né? Muitas vezes você tem até no papel a previsão de uma pena severa, compatível com a gravidade do crime, mas ela não é materializada, não é realizada, não é cumprida. Apenas uma parte ínfima da pena é cumprida. Então, essa comoção deve ser aproveitada. Deve ser aproveitada para que... Qual o papel da pena? Além de fazer justiça,
é tornar-se um inibidor de outros crimes, né? É um sujeito que está disposto a cometer um crime como esse a pensar: opa, a punição é pesada. A punição é pesada, eu não vou fazer isso não, vou ficar na vontade. Agora, se há a noção ou a sensação de que não há punição, de que é uma punição de faz de conta, você tem, na verdade, um ambiente de incentivo à prática de crimes, né? Inclusive esse tipo de crime, essa canalice contra um ser absolutamente ingênuo, inocente. E nesse caso, então, sem nenhuma agressividade, né? Um cachorro que ficava ali convivendo com as pessoas, gostava das pessoas, estava acostumado e de repente é atacado, torturado. A canalice é imensa, né? Quase indizível, né? Nossa. É duro ter que tratar desse tema, mas a gente precisa cada vez mais falar e tentar trazer cada vez mais clamor popular para essa situação.